situação do Bolsonaro, ela tá tão ruim agora em 2024 que ele tá torcendo pro Guilherme Boulos vencer a cidade de São Paulo. E não é picardia minha não. Se você analisar racionalmente, você vai ver que o melhor cenário para o Bolsonaro em São Paulo é a vitória do Guilherme Boulos. Porque para o Boulos ganhar, o Nunes não pode ir ao segundo turno. Se o Nunes não for ao segundo turno, o que vai acontecer? É uma derrota do Tarcísio de Freitas. Bolsonaro já abafa uma liderança. E o Boulos, indo ao segundo turno, ele ganha do Marçal. O que para o Bolsonaro também seria muito bom, porque o Bolsonaro continuaria como sendo a figura hegemônica à direita. E a gente percebeu que Bolsonaro sairá em frangalhos agora de 2024, porque toda a hegemonia que o Bolsonaro tinha como a liderança da direita caiu por terra. E sem essa hegemonia, Bolsonaro vai ficar ainda mais enfraquecido em 2025, na hora que os processos contra ele começarem a andar no STF. Porque se Bolsonaro já está enfraquecido hoje, imagine em 2025. Ele estava enfraquecido em 2023, ficou mais enfraquecido ainda em 2024 e 2025 é o ano da prisão. Coloque nos comentários o que você acha que seria o melhor cenário para Bolsonaro. Aquele que ele perde menos seria com Boulos? Pablo Marçal é hoje a maior liderança da direita no Brasil? Ou isso é um exagero? Quem você acha que vai para o segundo turno contra Pablo Marçal na visão do Bolsonaro? Boulos, Nunes ou será Boulos contra Nunes? Deixa o like se você quer o Boulos vitorioso, hype o vídeo, se inscreva no canal e live no domingo às 5 da tarde para a cobertura da campanha municipal ou da votação. O Bolsonaro, ele já tem conversado com aliados, segundo o Paulo Capelli do Metrópolis, e ele está convicto que Pablo Marçal irá ao segundo turno. Eu não tenho essa convicção que o Bolsonaro tem, mas beleza. Na visão do Bolsonaro, o Pablo Marçal ele cresceu, conseguiu uma onda positiva à direita e agora ele já tem os votos suficientes para ir ao segundo turno. Resta saber quem vai ser o adversário do Pablo Marçal. Se Marçal irá contra Guilherme Boulos ou se Marçal irá contra o Ricardo Nunes. Mas na visão do Bolsonaro, já está certo, Marçal irá ao segundo turno. Porque ele conseguiu uma onda, ficou muito positivo com os bolsonaristas e há muito voto envergonhado também, ou teria muito voto envergonhado no Pablo Marçal, porque ele é uma figura polêmica e esses votos envergonhados, que são aqueles votos que não são captados pela pesquisa de intenção de votos, definiria assim a vitória do Pablo Marçal, pelo menos no primeiro turno, e seria a vitória ir ao segundo turno. O Bolsonaro, pessoal, nesse cenário do Pablo Marçal, né, se mostrando uma nova liderança, é uma derrota. Muitos comentaristas políticos, e a gente tem falado isso nos últimos dias, não entenderam o que aconteceu. A própria Vera Magalhães falou a respeito do Lula, que o Boulos vencendo em São Paulo seria uma vitória. Não é nenhuma vitória, nenhuma derrota para o Lula, não tem nada a ver. Não dá para colocar o contexto da politização nacional na politização municipal. Não dá para ter esse tipo de entendimento. Primeiro porque as campanhas municipais elas são despolitizadas. Em algumas cidades, quase 100 cidades, você tem PT e PL na mesma coligação. Não dá para servir como referência, não dá para servir para nada. O Lula não vai ser derrotado na campanha municipal, não tem como o Lula perder, muito menos o Lula ganhar. Não dá. Ah, mas o Bolsonaro vai fazer uma quantidade pequena de prefeito. Não é o Bolsonaro que vai ser derrotado, é o partido dele, o PL. Isso é outro ponto. Ah, o Kassab vai sair como maior vencedor, porque o partido dele vai fazer. E esse é o objetivo do Kassab. O objetivo do Lula não é fazer prefeito. O objetivo do Lula é o centro de poder, é Brasília. É o Congresso, ou melhor, o Planalto. E o Bolsonaro, ele é derrotado porque surge uma nova frente à direita que afeta a hegemonia dele. E o Bolsonaro precisa se mostrar alguém viável e a única liderança à direita para poder falar que os processos contra ele são processos políticos e não jurídicos para tirá-lo da disputa de 26, para prendê-lo. É assim que está o pé. E dessa forma, nesse cenário, para o Bolsonaro seria muito positiva a vitória do Boulos. Na verdade, o melhor cenário para o Bolsonaro, aquele que ele perderia menos, seria com o Boulos. Porque olha só, se o Ricardo Nunes for ao segundo turno e vencer em São Paulo, o que vai mostrar? Nunes venceu sem o apoio de Bolsonaro. Portanto, seria uma vitória de Tarcísio de Freitas, porque foi Tarcísio quem acabou sendo o verdadeiro padrinho de Ricardo Nunes. E aí mostraria, Tarcísio tem mais poder do que Bolsonaro em São Paulo. Portanto, se o Boulos vencer,
nenhum cenário mais negativo aconteceria. Ou nenhuma nova liderança iria emergir. Porque para o Boulos vencer, Marçal precisaria ir ao segundo turno. E se Marçal for ao segundo turno, por lógica, Ricardo Nunes foi derrotado. Se Nunes for derrotado, Tarcísio também é derrotado. E a previsão do Bolsonaro sobre o Tarcísio de Freitas que estaria arruinando sua carreira política ao apoiar Ricardo Nunes, não vou dizer que iria se concretizar, mas acabaria se realizando pelo menos em partes. O Boulos, segundo as pesquisas de intenção de votos, vence Marçal no segundo turno. Então, no segundo turno, Marçal vai ser derrotado pelo Boulos e, assim, inicialmente a trajetória do Marçal política acabaria. Pelo menos nesse momento. Então, para o Bolsonaro, o melhor cenário é a vitória do Boulos. Talvez ele esteja torcendo mesmo pro Boulos e o Eduardo Bolsonaro possa apertar 50 lá no dia da urna, vai saber. O Ricardo Nunes, por outro lado, pessoal, o Bolsonaro acha que o Ricardo Nunes está fora do segundo turno. Eu não tenho tanta convicção assim. Eu falei no vídeo que eu analisei o debate da Globo que o Ricardo Nunes ele está numa tendência de alta. Algumas pessoas não conseguiram compreender isso. Como que ele está numa tendência de alta se ele caiu no Datafolha? Ora, porque você tem a tendência principal, mas você tem tendências secundárias. No Datafolha da semana anterior, que o Ricardo Nunes esteve estável, eu falei para vocês, Nunes está estável, mas a tendência dele é de queda. Porque nas tendências secundárias que apresentam as pesquisas estratificadas, Ricardo Nunes está caindo. Nesse caso, no Datafolha mais recente, Nunes não cai nas pesquisas estratificadas. Não cai. Há uma queda dos indecisos que estão tomando ali as suas posições e por conta da definição do voto, Marçal cresceu mais do que Nunes e por isso que no geral Nunes caiu. Mas a tendência de Nunes não é uma tendência de queda na pesquisa estratificada, na pesquisa segmentada, é uma tendência de alta, porque ou ele fica estável ou ele cresce. Ele só cai em 3 cenários. Pessoas que ganham até 2 salários mínimos, que ele tá perdendo voto para Boulos, né? Ou a definição tá indo melhor para Boulos. Pessoas que têm ensino superior e idosos. Então apostar que Ricardo Nunes vai ficar fora porque ele tava... Não. E outra, o Guilherme Boulos e o Pablo Marçal erraram no debate da Globo. Boulos, eu já falei pra vocês, foi o melhor no debate, indubitavelmente. Só que o vencedor foi o Nunes. Porque o Nunes foi atacado aquelas questões da prefeitura. O que poderia, de fato, ser fatal para Nunes, as investigações da Polícia Federal e o boletim de ocorrência da esposa não foram explorados a fundo. Então ele sai vitorioso. Fora que o Boulos ajudou o Nunes ao empurrar o Pablo Marçal contra os bolsonaristas com aquela história do João Dória. Ele falou, o Marçal tá lá com o Dória. Então mostra que o Marçal é sistema. Então aqueles bolsonaristas indecisos, eles podem migrar pro Ricardo Nunes. Esse foi um erro do Boulos, que pode ter custado a campanha. Porque Boulos vence Marçal no segundo turno e não o Ricardo Nunes. Então eu não tô tão convicto como o Bolsonaro está não. O Tarcísio já começou a fazer apelo de voto útil, mostrando certo desespero. Porque quando começa a história de voto útil, ele tá falando o seguinte, olha, quem ganha do Guilherme Boulos no segundo turno não é Marçal, é o Nunes, então votem no Nunes. A campanha do Marçal e os militantes marçalistas ficaram fulos da vida e começaram a atacar o Tarcísio de Freitas nas redes sociais. Existe esse embate, né, entre o Marçal e o Ricardo Nunes. Ou melhor, entre o Marçal e o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio quer abertamente destruir o Tarcísio de Freitas quer abertamente destruir o Pablo Marçal. Essa é a aposta dele. Ele vai conseguir? Talvez até consiga, se o Nunes for ao segundo turno. Mas esse pega pra capar dos dois tá muito interessante de observar, porque eles são o futuro do bolsonarismo, né? E se o Nunes conseguir, ou se o Nunes vencer o Marçal, é uma vitória do Tarcísio. E o Tarcísio vai se mostrar como sendo o político mais poderoso da direita. É uma vitória dele e não de Bolsonaro, que se omitiu. Tarcísio fez uma aposta e agora pode ser que ele tenha que pagar.